Olha, hoje eu quero te ensinar como você vai conseguir acertar, ou pelo menos aumentar suas chances de acertar questões de uma prova usando duas técnicas que são muito usadas tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Fica nesse vídeo. Hello everybody, começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E hoje eu quero te passar duas técnicas que você pode usar tanto no Enem, tanto na sua prova de escolas, beleza? Então você consegue aplicar isso, prova de escola, prova de faculdade, para você conseguir desenvolver mais a sua forma de interpretar texto e, muito consequentemente, acertar a sua questão. Bom, olha, antes de tudo, se você quer um contato mais próximo, quer dicas de inglês diárias, aqui está o meu Instagram, só você seguir, e temos também um grupo fechado no Telegram, os links estão na descrição, ok? Olha, essas duas técnicas são divididas em skimming e scanning, tá? Esse é o nome, skimming e scanning. Very simple. Só que aí que muitas pessoas erram. Como que você geralmente faz? Eu vou te dar 5 segundinhos para você pensar. Como que você faz quando você vai fazer uma prova que tem texto? Pense aí. Geralmente, você, às vezes, provavelmente lê a pergunta primeiro, depois volta no texto. Ou às vezes você lê o texto todo, vê a pergunta, depois volta no texto. E isso tudo são técnicas que você pode usar realmente, mas às vezes elas não são tão eficazes. Você vai precisar de coisas diferentes, um toque a mais para você conseguir aumentar as suas chances de acertar. Lembrando que essa técnica ela é usada para textos, tá? Muito dificilmente você vai conseguir aplicar isso em matemática, em coisas do tipo. Ela é geralmente usada para interpretação de texto. E o que consiste essas técnicas? O skimming, ele é a arte de você, anota isso, tá? O que é skimming? É você prestar atenção em coisas superficiais do texto. O que é isso? Primeira coisa que você vai fazer na hora de você interpretar um texto é ler o título. Isso, leia o título, tá? E através do título comece a pensar no que provavelmente aquele texto é about. Essa foi ótima, né? Misturando em inglês. É sobre. Então tente pensar. Coloca lá assim, opa, o título tal coisa. Aí você fala, muito bem, esse título, esse texto pode estar falando disso, disso, daquilo, tal, beleza. Depois que você lê o título, você vai ler o primeiro parágrafo só do texto. Tipo, as 2, 3 primeiras linhas, apenas. Só para você ter uma ideia geral do texto. Terminou isso, leia a fonte do texto, da onde vem essa matéria. Porque muitas das vezes a resposta está na fonte, acredite ou não. Tá lá falando assim, o texto é sobre ciência, história, sei lá o quê. Aí lá embaixo tá escrito assim, tal revista, Science Magazine. Aí tá lá, revista de ciência. Será que? Eu acho que é de história, meu querido. Claro que não. Então, leia a fonte, tá? Lembre-se disso. 3 primeiras coisas, skimming. Leia o título, leia o primeiro parágrafo, 3 primeiras linhas e a fonte. Lembre-se disso. Depois que você fez essas coisas, você vai fazer o seguinte, foque no texto e comece a procurar, né? Essa bolinha entrou na casa aqui. Tente procurar, se um texto for de inglês, tá? Isso é o mais usado no inglês, mas você também pode fazer em texto em português. Mas tente procurar palavras-chave. O que são palavras-chave? Palavras que você sabe o que significa. Então começa a olhar ali rápido no texto e fala, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Essa palavra eu conheço. E aí você vai começar a olhar. Isso tudo feito de forma rápida, tá? Falando aqui é mais lento, mas na hora você vai ver que isso é assim, ó. Você vai ver o título, vai ver as 3 primeiras linhas, vai ver como é que chama? A fonte. E aí depois você já vai procurar palavras que você conhece. Isso dura 1 minuto, né? Coisa rápida. Olhou essas palavras que você conhece, você vai parar um tempinho e vai falar, opa, então eu entendi o título, tá? Eu entendi a fonte. As 3 primeiras linhas foi um pouco difícil, mas através dessas palavras-chave que eu encontrei, isso me ajudou. Bem simples, né? Agora é a hora de você ler a questão. Aí você vai na questão e vê o que a questão quer que você saiba. Por que isso é importante? Porque se você ler o texto sem ter um objetivo programado, você não vai conseguir ler o texto com objetivo, né? Parece óbvio, mas olha só. Se eu falo assim, leia esse texto. Não! Tá, só te dou o texto, você vai ler.
Na hora que você terminar esse texto e eu te fizer uma pergunta muito específica dele, às vezes você nem vai lembrar, porque você lê o texto sem prestar atenção, sem saber a pergunta que eu ia te fazer. Então, nunca comece lendo o texto e depois leia a pergunta, você vai perder o seu tempo. Faça essa técnica que eu falei e aí sim você vai para a pergunta. Veja o que a pergunta quer. A pergunta quer tal coisa. Aí, muitas vezes, as palavras-chave que estarão no texto estarão na pergunta, e isso é um bom indício. Leia lá a pergunta te fala, assim, assim, assado. Aí que entra a nossa segunda técnica, que é scanning. Scanning, assim como um scanner, né? Ele tem o quê? Ele escaneia. Então ele vai passar ali um olho ali, realmente escaneando. Então depois que você fez essa técnica de scanning, você leu a pergunta, agora você vai procurar a resposta dessa pergunta no texto. E é aí que você scan, olho do Superman. Você vai passar o olho no texto e você vai falar, olha, isso é... Ah, tá, agora eu tô entendendo. E é aí que você vai encontrar a resposta da pergunta. Porque você não perdeu o seu tempo lendo um texto sem saber o que seria a pergunta. E outra coisa, você conseguiu, antes de ler a pergunta, selecionar e desmembrar o texto usando outra técnica, que é o skimming. Olha, parece muito óbvio falando assim, mas isso é uma coisa que te ajuda muito. Inclusive, várias questões do Enem usaram esse tipo de coisa e às vezes você nem precisava ler o texto para você saber a resposta. Só fazendo skimming, só lendo ali o título, a fonte, você já tinha a resposta, tá? Então isso é algo que, se você colocar em prática e você começar a treinar essas técnicas, eu tenho certeza que sua nota vai elevar bastante em textos em provas que você tem interpretação de texto. Olha, essa foi uma dica bem rápida, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E se você achou que isso foi relevante na sua vida, dê um like, se inscreva no canal. E se você vê e fala assim, olha, que legal, essa dica me ajudou tanto, pode ajudar meu colega, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ajudar o colega e vai ajudar o canal também a crescer ainda mais, ok? Olha, eu tenho uma coisa bem importante pra falar. Aqui embaixo está o meu site, é o byjoe.com.br. E lá no site você tem várias coisas, desde a camisa linda que você pode comprar lá, até testes de inglês gratuito, aulas gratuitas, dicionário online, e-book gratuito. Tem isso tudo lá para você conseguir baixar e melhorar ainda mais o seu inglês, tá? Tô aqui para te ajudar, tanto aqui no canal quanto lá no Insta, Joe Carvalho, o link também está na descrição. E vamos junto aí desenvolver o inglês rumo à fluência e use essa técnica nas suas provas de inglês, nas suas provas de português, na sua vida, meu querido e minha querida. So that's it! Thanks for watching. Muito obrigado por assistir. Vídeos aqui segunda e quinta às 19. Alright? Bye bye, people.